Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. É o Senhor em quem nós temos de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ó Pai, nós queremos agradecer realmente ao Teu santo nome,
O Senhor realmente é o nosso Deus, o Deus que cuida de todos nós, o Deus presente em nossas vidas. E por isso, ó Pai, nós nessa noite estamos aqui para engrandecer ao Teu santo nome, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, de louvar, ó Deus, por esse grupo de irmãos que aqui estão. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, e o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Bem como, ó Deus, queremos louvar o Teu santo nome pela vida desta igreja, a Igreja Presbiteriana do Jardim Garcia, pelas bênçãos, ó Pai, as quais o Senhor tem derramado sem medida sobre nós. E por isso, ó Pai, nós estamos aqui nessa noite, cultuando e glorificando e exaltando ao Teu nome. Fica conosco, ó Pai, perdoe os nossos pecados e receba o nosso culto, a nossa adoração. É o que fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos, nosso boa noite a todos vocês. Eu pedi para eles levantarem a mão, dar um boa noite gostoso para vocês aí, né? Isso é bom. Nós estamos aqui reunidos hoje, eu estou com a família diaconal da nossa igreja, família diaconal da Igreja Presbiteriana do Jardim Garcia, que é essa família Garcia toda reunida, né? Nós estamos aí para trazer essa alegria, essa bênção que Deus tem colocado em nosso coração. Hoje foi um dia que os diáconos resolveram fazer a confraternização desde o fim de ano. Está longe ainda do fim do ano, está lá vai fazer mais umas 10 ainda, dá tempo, né? Mais umas 10 confraternizações como essa de hoje, né? Muita comida, muita alegria, muita festividade e um culto de adoração a Deus no final de tudo isso. Eles estão aqui, estão nos auxiliando. Hoje nós não vamos fazer como fazemos todas as quartas-feiras o podcast, mas eu resolvi convidá-los para que eles estivessem aqui, representando também a nossa igreja e, obviamente, a junta diaconal. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela família, né? Quando eu digo família, porque está aqui esposa, filhos, neto não tem, né? Neto quem tem sou eu. Então, mas está aqui todo mundo festivo, alegre aqui, então por isso nós louvamos. O Marcos que a Karina tem neto, e olha que mentira que eu ia pregando em todo mundo, né? O Marcão ficou até triste, né? O Marcão, você é o mais experiente entre eles aqui, né? Não que eu, mas está tudo bem, fazer o quê? Acabei ficando velho. Deus abençoe vocês, queridos, por essa ajuda. Deus derrame graça e misericórdia sobre a vida de vocês. E o trabalho de vocês, como família, como diáconos, tem sido realmente maravilhoso. A igreja, ela depende exclusivamente de Deus. A igreja depende dos seus membros e, como liderança, também depende da junta diaconal e da família diaconal. Deus abençoe vocês, grandemente a vida, né? Deus abençoe as meninas que nos ajudaram aqui, puxando para nós as músicas. Lá em cima ainda está o Breno, está o Julinho, que não puderam estar aqui, né? E o Vilela que está namorando por aí afora. Ô Vilela! Deus abençoe. Eu vou pedir para esses queridos, vocês querem mandar um abraço para o Vilela aí, bem forte? Vamos lá? Vamos lá. Ô Vilela, por que você não está aqui, rapaz? Todo mundo queria você aqui, né, Vilela? Vocês não falaram, eu falei sozinho, né? Tá tudo bem, tá jóia. Eu vou pedir então para os queridos, se vocês sentarem agora, nós vamos conduzir em forma de culto. Eu vou segurar só o diácono mais experiente aqui comigo, 2 segundinhos só, né? Vem cá, Marcos. Quem mandou você ser experiente aqui, rapaz, paga o preço, né? A gente é experiente, paga o preço, né? Marcos, responda com poucas palavras. O que é ser para você um diácono? Como você tem sentido a vida como diácono? Você gosta de ser um diácono ou você apenas cumpre o serviço do diácono? O cumprimento do diaconato, não encaro como, já me perguntaram, um peso, não vejo dessa forma. É um compromisso, claro, compromisso com Deus, primeiramente, com a Igreja de Jesus Cristo, e esse compromisso também vem da nossa família, né? Vem da esposa, os filhos. Muitas vezes nós estamos aí para fechar a igreja e tudo mais, e a esposa, vamos embora. Muitas vezes, falando, não, calma, tem um pessoal conversando, precisa fazer reunião. Então, é um compromisso muito bom, importante, para a vida da igreja, para a manutenção
do culto e de todas as coisas que o culto precisa e a igreja também. Não só no culto, mas também nas instalações e todas as coisas que precisamos muitas vezes estar comparecendo e fazendo o nosso trabalho. Mas é um trabalho com prazer, porque esse trabalho é instituído por Deus, foi colocado por Deus para nós. Então, Marcos, e além desse serviço que vocês fazem aqui na igreja, dentro do tempo, né, que vocês prestam aqui, vocês também fazem a obra social, né? Eu mesmo já fui com você várias vezes ajudar nessas entregas, às vezes de cestas básicas e outras coisas que é pertinente ao serviço da junta. E como você encara isso? Você acha que isso é uma obra abençoada de Deus ou apenas também um cumprimento da igreja, apenas fazendo aquilo porque é uma obrigação da igreja? Como você vê isso? Você vê como uma obra de evangelização também, essa questão? Sim, realmente é uma obra abençoada. Agora, essa parte um pouco mais social, quem está à frente é como nós brincamos aqui, o Vilela. Mas nós já fizemos bastante também, e eu sempre falei para os meninos, né, se assim posso chamá-los, né, os diáconos aqui mais novos de meninos, vamos junto. Muitas vezes convidava, eles iam. Entrar na casa das pessoas com uma cesta é de bom grado para as pessoas que recebem, mas esse bom grato também é para a gente de ser recebido, as pessoas quererem que nós façamos a oração, orem, interceda por elas, é uma comunhão muito boa, é uma experiência muito boa. Deus dá isso, né, para o diaconato, esse serviço social, mas também é algo de evangelização, porque sempre nós temos, né, a Bíblia na mão e levar uma mensagem, né, mesmo que curta, seja um versículo de Salmos, seja um versículo aí dos Evangelhos, mas para engrandecimento do reino de Deus. Até mesmo uma oração que se faz ali, né, quando chega no lar. Muitas vezes as pessoas que ali estão desejosas de receber uma oração realmente, que seja, e o diácono tem essa oportunidade, né? Isso realmente eu acho que é a coisa mais gratificante para um diácono, é ele poder chegar e abençoar aquela casa, não só com aquilo que ele está levando, mas também o principal, levando o alimento espiritual, né? O alimento espiritual é excelente, né? E esse tem reflexo para a eternidade, né? Exatamente. O reflexo espiritual é para a eternidade. São para os dias de hoje, né, um conforto para nós, que somos cristãos, para aqueles que recebem, mas Deus tem o melhor para nós. E Ele reflete na eternidade. Amém. Deus é bom. Obrigado, Marcos, em nome Deus realmente é bom. Da Junta Diaconal, né? Quero dar um abraço, eu abraçando você, quero estender esse abraço a todos os nossos queridos diáconos. Deus abençoe. Obrigado, Marcos. pastor Celso, pela oportunidade e a igreja também, que nos assistirá. Deus abençoe a todos. Bem? Deus abençoe, Marcos. Muito obrigado, viu, pela palavra. Queridos, hoje nós estamos fazendo um pouquinho diferente, em virtude dessas dificuldades que estamos tendo no nosso país nesses dias, com relação ao transporte, o meio de chegar aqui, né? Para chegar aqui, graças a Deus, quando eu já estava vindo para cá, já estava um pouco mais fácil, mas alguns dos irmãos que vieram um pouco mais cedo tiveram dificuldades nessa caminhada para chegar até aqui, né? Estrada fechada, ruas fechadas, e tiveram que ficar dibrando o trânsito e os bloqueios para que pudessem chegar aqui. Então, hoje nós mudamos um pouquinho, né? Fizemos aqui, eu tive a oportunidade de estar com a Junta Diaconal na confraternização, então tivemos a oportunidade de tê-los aqui, nos ajudando, nos abençoando com a música, louvando ao nosso Deus. Então, eu quero fazer aqui uma pequena meditação para nós nessa noite, com o objetivo de edificar a igreja e de levar-nos a pensar um pouquinho. Dificuldades todos nós temos. Há tempos mais fáceis, há tempos um pouco mais difíceis, né? E esses tempos que nós estamos vivendo não têm sido tempos fáceis, têm sido tempos de lutas e de dificuldades. Claro que muitas vezes, porque nós os homens agimos desta forma, queremos trazer dificuldades, às vezes aonde ela não existe, porque nós deixamos de enxergar a graça,
a misericórdia de Deus, como ela age em nossas vidas, como ela age no meio do seu povo, e como Deus está agindo através de tudo isso que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós temos dificuldades de enxergar tudo isso, como Deus é bom, como Deus pode nos abençoar. Mas em todos os tempos da história, e desde os tempos bíblicos, nós já vimos e podemos ver essas dificuldades, e o povo de Deus sendo um povo vencedor. Deus nunca deixou seu povo, Deus nunca esqueceu do seu povo, e Deus sempre usou as adversidades para nos abençoar. Hoje eu quero meditar rapidamente com os irmãos, e do Salmo de número 121, que é bastante conhecido de todos nós, e diz assim a palavra de Deus: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Interessante que esse salmo é chamado de salmo de cântico de romagens. O que é um cântico de romagem? É um salmo que mostra aonde as pessoas caminhavam em peregrinação até Jerusalém. Nessa peregrinação, o termo romagem, ele é mudado aqui para, quem sabe, não catolizar muito essa questão, né? Mas é romaria. Aquele povo caminhava em romaria a Jerusalém, e pelo caminho, então, eles iam cantando esses salmos, por isso são chamados cantos de romagem, né? Eles iam subindo e cantando. E o povo ia cantando esse Salmo 121, em virtude até mesmo do Salmo de número 120. Geralmente a gente lê o Salmo 121, as pessoas mantêm a Bíblia aberta nesse Salmo, às vezes o Salmo 91, mas não vê o contexto. O contexto, por que eles cantavam esse Salmo? O Salmo de número 120 diz o seguinte: na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, de línguas enganosas. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito em tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com homens que odeiam a paz, ou com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Então, quer dizer, as pessoas iam e viviam, estavam sofrendo, passando por essas lutas, por essas dificuldades, com as próprias pessoas. Né? Não eram dificuldades que vinham do além ou coisas, não era enfermidade, vejam bem que o Salmo 120 relata isso. A vida do salmista especificamente mostra que ele sofria por causa das pessoas que estavam com eles. Mas é interessante que esse é o contexto pelo qual esse salmo também então é escrito. Né? Então, eles estavam decepcionados com o mundo, mas eles podiam encontrar paz em Deus. Né? Então, vem aqui o Salmo 121, que expressa então esse pedido de socorro realmente a Deus. Né? Eles clamam por um socorro a Deus, e esse é o pedido que eles fazem. Irmãos, preste atenção, nós temos vivido uns tempos difíceis, acabei de falar, essas lutas, nossas dificuldades, desde domingo para cá, que nós estamos vivendo aí, ruas fechadas, estradas fechadas, né, já estamos tendo dificuldades no abastecimento, pessoas já estão pagando um pouquinho mais caro pelo petróleo, gasolina, essas coisas, os postos à fila, tudo isso, objetivo. Por que passar por tudo isso? Por que toda essa angústia? Eu vou também me revoltar, vou fazer isso. Não, não é esse o momento. Não era isso que as pessoas faziam. O que as pessoas faziam lá no Velho Testamento, lá nesse período do salmista? Essas pessoas, elas iam a Deus e clamavam por socorro. Elas iam ao Pai e pediam socorro a Deus. Elas chegavam para Deus para clamar a Deus por socorro, porque elas sabiam
que Deus estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo. Não havia um motivo, um porquê, não havia uma razão delas realmente se revoltarem também diante das lutas que elas estavam vivendo. Então elas chegam para clamar aquele que pode de fato resolver. Essa tem que ser a nossa vida. Chegar para esse Deus e colocar para esse Deus, porque Ele é o único Deus que pode resolver todas as coisas. Não é quebrando, não é extrapolando, não é arrebentando que nós vamos resolver. Não é nós tirando ou deixando de tirar. Deus sabe todas as coisas. Ele é o nosso bom Deus. Ele é o nosso bom Pai. E qual que era então o pedido de socorro? Por que eles confiavam nesse Deus? Qual era a razão deles realmente pedir socorro a esse Deus? Né? O salmista vai nos mostrar esses objetivos e a razão do socorro de Deus. Né? Os pagãos daquela época, os peregrinos, né, eles buscavam nos deuses de sua época, mas os cristãos já naquela época, então eles olhavam para os montes. O sentido aqui de olhar para os montes é que eles caminhavam para Jerusalém, Jerusalém estava um pouco mais alto, e nessa caminhada que eles faziam, eles falavam assim, eu olho para o monte, mas de onde me veio socorro? Não vem do monte. O socorro não vem das alturas dos montes, mas vem de Deus. Né? Então eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Quem sabe eles esperavam que se buscasse em algum lugar mais alto, sei lá, em alguma cidade mais alta, eles poderiam encontrar o socorro. Mas o próprio salmista, entendendo isso, ele responde, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não adianta nós olharmos para pessoas, não adianta nós olharmos para homens, não adianta nós olharmos para A ou para B. O que nós temos que olhar é para um único Deus. Esse é o único que tem, de fato, socorro para a minha vida, para a sua vida. Não há outro. Não adianta. Não existe outro, porque Deus é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Quando ele traz essa imagem que ele olhava para Deus, porque ele sabia que Deus é o Criador de tudo. Deus sabia, Deus tinha criado os montes, Deus criou os homens, Deus criou a minha própria vida. Então, Ele conhece as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, Ele conhece aquilo que eu sou, o pó que eu sou, mas Ele sabe também daquele que muitas vezes está investido de poder, ou disso, ou daquilo. Eu vou buscar socorro dessas pessoas? Não. Então, eu vou pedir para o Criador. O nosso socorro tem que ser buscado nesse Deus Criador de todas as coisas. E era isso que o salmista está nos instruindo. É a primeira coisa, e é isso que aquele povo fazia, de buscar o socorro nesse Deus, buscar nesse Jesus que tem todas as coisas. Por que eles pensavam assim? Olha, se você observar, no próprio Salmo que lemos, 121, ele vai falar assim, porque esse Deus é realmente quem nos guarda. Versículo 3, ele diz o seguinte, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele guarda os nossos pés, Ele guarda a nossa caminhada, Ele livra-nos muitas vezes daquilo para onde nós estamos caminhando, para o mal que estamos caminhando. Isso aqui, Deus está colocando as suas mãos sobre nós, Deus está realmente a cuidar de cada um de nós. Deus realmente, né, o versículo 4 continua, 4 e 5, diz o seguinte, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. É interessante que Deus é quem nos guarda, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não vacila, Ele está sempre presente a nos abençoar. Talvez a grande pergunta hoje seja, onde está Deus hoje? Deus está presente em nós, na nossa vida, no meio do seu povo. Ele é o nosso bom Deus. Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não vacila, Ele é um Deus realmente presente em todos os lugares. Né? E o versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, o Senhor é a tua direita. É interessante a gente pensar, a nossa sombra, né?
a ideia aqui da sombra é, você não consegue desvencilhar da sua sombra. Você não consegue deixar a sua sombra. Aonde você for, a sombra estará junto com você. Isso é o que o salmista coloca para lá. Deus está com você. Ele é a sua sombra. Aonde você for, Ele estará presente com você. Ele é o nosso Deus. Ah, pastor, mas e se eu for lá, né? É, interessante. Deixa eu citar para vocês, né? E agora falar, eu estou esquecendo que o meu povo também está aqui, eu estou olhando só para a câmera, eu quero olhar para o meu povo aqui também. Fiquei tão silencioso, vocês ficaram tão quietinhos que eu pensei que eu estava falando só para a câmera. Eu vou falar para vocês também, né? Interessante que, lembram da passagem do filho pródigo? Vocês lembram? O filho pródigo caminhou, foi lá para Pocilga, lá no meio dos porcos, ele atentou. Na casa do meu pai tem comida, e eu aqui passo fome. Deus estava com ele. Deus não tinha deixado ele. Ele estava lá, ele não queria Deus. Ele pensava nesse Deus, mas não, eu quero aproveitar minha vida. Mas quando realmente a situação foi a pior de todas, chegou um momento mais difícil na vida dele, ele lembrou que Deus estava com ele. Deus não tinha deixado. Então ele toma a decisão de voltar para estar com Deus, ou seja, na casa do Pai. Ele quer voltar. Então Deus não nos abandona. Ele é quem nos protege, né? Assim como a sombra está colada no nosso corpo, assim Deus também se faz presente nas nossas vidas. Mesmo debaixo do sol escaldante, né? Ele diz o seguinte, olha, o Senhor é a tua sombra, tua direita, de dia o sol não te molestará, não te queimará, e nem de noite a lua. Ou seja, Deus está presente durante o dia, durante a noite. É interessante, né? Nós, aqui teve vários casais, durante o dia vocês estão em pensamento juntos, né, tal, mas está um num canto, outro trabalhando em outro lugar, então, quer dizer, diferentes. Deus não. Por isso que a Bíblia fala que Ele é onipresente, está presente em todos os lugares, está presente na minha vida, na sua vida, com todas as pessoas, de dia e de noite, em todos os lugares, né? Então nós podemos experimentar. Não é apenas aqui uma ideia, um pensamento, mas é Ele presente em todos os lugares, a providência eterna, divina, em nossas vidas. Ele nos guarda de todo o mal. Pode ser que algumas pessoas falem, mas eu quero Deus guarda do quê? Versículo 7, o Senhor te guardará de todo o mal. É interessante. Todo o mal. O Senhor te guardará de todo o mal. Tranquilidade, gente. Um Deus aqui, o Deus presente aqui agora, é o Deus que nos guarda de todo o mal. Ah, pastor, mas eu quero ver se alguém fizer mal para mim, fizer isso, fizer aquilo, tal, né? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, você toma cuidado. Falei, é melhor, né? Avisou, você tem que tomar cuidado mesmo. Aí eu ainda brinquei com a pessoa, por quê? Com você? O que está acontecendo, né? Ele falou, não, pastor, foi profetizado lá na igreja tal, que o seu nome foi colocado na boca de um sapo lá na Bahia. Aí eu falei, tadinho do sapo baiano, né? Foi para fazer o mal para ele, o sapo não vai morrer, né? Foi costurado na boca do sapo. Ah, gente, deixa, pode costurar, só que eu tenho dó do sapo, né? Porque Deus está cuidando de mim. Irmãos, o cuidado divino é que guarda a nossa alma, é o que guarda a nossa vida. O Senhor cuidará eternamente do seu povo. Para encerrar, versículo 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Sabe, Deus está cuidando de cada um de nós. Ele é o nosso Deus. Queridos, quero encerrar essa minha fala, que eu prometi para os meninos aqui que eu ia falar meia hora, né?
Eles estão falando que eu ia fazer o culto em meia hora, vocês não entenderam a minha proposta, eu vou falar meia hora. Mas agora eu vou encerrar então, tá bom? Olha, nas horas do sofrimento, nas horas da luta, na hora do medo, todos nós temos. Quem fala que não tem medo? Né? O Criador não está diante. O Criador que me fez, que fez você, está junto conosco. O Criador está junto, Ele está ao nosso lado. Na hora do medo, na hora do sufoco, o Criador não dorme, Ele se faz presente. O Criador de todas as coisas guardará a tua alma, Ele guardará a sua mente, guardará o seu coração. É isso que nós precisamos, de um Deus que nós temos. Irmãos, lutas virão, dificuldades, momentos tristes, assustadores, momentos de aborrecimento da alma, momentos de angústia, de desespero, vontade de largar tudo. Tudo isso pode acontecer. Quem nunca passou por isso? Quem aqui nunca pensou nisso? Vou largar tudo. Tudo isso pode acontecer. Só que antes de você tomar atitude, lembra que você tem um Deus. E esse Deus te guarda. E eu quero encerrar com a palavra de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus abençoe. Deus derrame graça e misericórdia. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo esteja com você, meu amado, com a sua casa, com a sua vida, e enfim, com toda Israel de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Tchau, meus amados. Tchau, meu povo. Deus abençoe vocês. Tenham um bom terminar de semana, né? Deus abençoe. Até mais. Até domingo. Valeu, queridos. Até mais. Tchau.